Hoje eu quero falar com você que está cansado de ser viciado em maconha, tá? E a primeira pergunta que eu te faço aqui é a seguinte: você está viciado em maconha? Será que você realmente está viciado em maconha? Em algum momento da sua vida você já parou para pensar realmente sobre isso? Você já parou para olhar para isso? Você já parou para se fazer esse questionamento de forma sincera, buscando realmente a verdade dessa pergunta, né? Eu estou viciado em maconha? Independentemente das consequências, independentemente do que você vai ter que fazer a partir da resposta que vai vir dessa pergunta, né? Você já parou aí em algum momento da sua vida para olhar, né, para a forma como você tem fumado a maconha, para as consequências que a maconha tem causado aí na sua vida, né? Se você consegue parar, se você não consegue parar, né? Se você sofre quando você fica sem, quantos dias você consegue ficar sem fumar tranquilamente, né? Se você fuma todo dia, se você fuma para tudo, toda hora, várias vezes por dia, se você deixa de fazer coisas que você gosta para ficar ali, né, só fumando maconha, se você de repente não consegue imaginar a sua vida sem a maconha, percebe que tudo isso são indícios de que você está num quadro de dependência em cannabis, beleza? E o primeiro passo é você começar então a se permitir refletir sobre essas coisas. E aí, a partir do momento que você reflete sobre essas coisas, né, reflete sobre como você tem usado a maconha, você pode então chegar à conclusão, de repente, de que de fato você perdeu o controle sobre o uso da substância. E se você está nessa situação, eu quero te ajudar, beleza? Seja muito bem-vindo ao Movimento No Back, movimento que é focado em te ajudar a parar de fumar maconha. Se você está chegando agora aqui no Movimento No Back, já se inscreve aqui embaixo, já ativa aquele sino, porque se você realmente quer resolver esse problema do vício em cannabis na sua vida, você está no lugar certo, beleza? Eu recomendo fortemente aí que você acompanhe todos os vídeos aqui do canal. E caso você esteja aí chegando agora aqui no Movimento No Back, muito prazer, tá? Eu me chamo Bruno Guedes, eu sou psicoterapeuta e eu sou especialista no vício em cannabis. O meu trabalho é focado, é completamente direcionado para te ajudar a vencer o vício na maconha, beleza? Então, conta comigo, caso você queira o meu acompanhamento terapêutico individual, é só você entrar no link que está aqui embaixo desse vídeo, você vai ser direcionado lá para o site do Movimento No Back, beleza? As nossas sessões são online, a gente faz por videochamada, beleza? E uma coisa então que muita gente aí tem me perguntado, muita gente que está chegando agora, né, lá pelos shorts que a gente tem postado aqui no canal também bastante, é o seguinte: se eu já fumei maconha, né? Eu acho importante eu contar aqui um pouco da minha história. Eu já contei em alguns outros vídeos aqui do canal também partes aí da minha história. Nunca dá para contar tudo, né? Mas a gente vai contando aos poucos. E eu acho importante trazer aqui no canal de vez em quando um pouco da minha história também, para você saber quem é que está falando com você, né? Às vezes a pessoa me vê lá falando 30 segundos no shorts, né, mal da maconha, né, um vídeo ali de 30 segundos aqui no YouTube, e ela acha que eu sou ali uma pessoa aleatória, né, pregando contra a maconha. E não é nada disso, tá? Então, respondendo aí a pergunta, né, se eu já fumei maconha, sim, eu já fumei maconha, beleza? Fumei maconha por bastante tempo da minha vida, inclusive foram quase 10 anos fumando maconha, não continuamente, tá? Foram usos espaçados ali. No início eu fumava mais esporadicamente, né, na faculdade, com os amigos, aquela coisa toda. Depois eu passei a fumar diariamente, né, depois eu fiquei ali anos fumando diariamente, depois eu quis parar, tentei parar, aí eu ficava ali um tempo sem fumar, depois eu recaía, depois voltava de novo, tentava parar de novo, enfim. Fiquei nesse movimento aí que você talvez conheça por um bom tempo da minha vida, até eu ter o conhecimento necessário e até eu conseguir fazer ali várias mudanças na minha vida para eu conseguir parar, tá? E não mais recair, e não mais querer, inclusive, fumar a maconha, né? Esse que é o ponto. Inclusive, é isso que eu te ajudo a fazer também. Te ajudo a parar de fumar maconha para você nunca mais recair na sua vida, né? E por que você nunca mais vai recair na sua vida? Porque você não vai mais querer fumar a maconha. Se você não quer fumar maconha, você não recai mais, percebe? E isso é totalmente possível para qualquer pessoa, né, que esteja aí no quadro de dependência, tá certo? Então, vai acontecer do dia para a noite?
Não, eu provavelmente não. Se acontecer do dia para noite com você, que bom, tá? Mas saiba que esse não é o esperado. Você pode levar alguns meses até você conseguir chegar aí nesse estágio de não se sentir mais atraído pela droga, né? Mas então, se você chegou aí à conclusão de que você está viciado em maconha, é importante você entender também o que isso significa, né? Muita gente por aí tem a mania de dizer, por exemplo, que todo mundo tem um vício na vida. Você já deve ter escutado isso daí pela internet, pelo YouTube. Todo mundo é viciado em alguma coisa. O negócio é você trocar um vício pelo outro, né? Um vício ruim por um vício bom, não é isso? E assim, pessoal, eu entendo o que essas pessoas querem dizer quando elas falam esse tipo de coisa, quando elas explanam o assunto dessa forma, né? É claro que a gente consegue entender o que a pessoa está querendo dizer, mas eu acho meio complicado a gente simplificar a coisa dessa forma, tá? Porque o vício não é só uma coisa que você faz muito e você gosta muito de fazer, né? Não é isso que é o vício. O vício ele tem uma série de características. Igual eu vejo muita gente por aí falando, né? O negócio é você trocar o vício na maconha pelo vício na academia, né? Isso aí eu ouço toda hora. E eu entendo, né? Beleza, popularmente falando, né? Eu até relevo esse tipo de coisa, mas a minha proposta aqui com você agora é te ajudar aí a dar um passinho a mais de profundidade na compreensão do vício, beleza? Então, primeira coisa, o vício é necessariamente algo que traga algum prejuízo na sua vida, né? Então, se você vai para academia todo dia e se você gosta muito de malhar, mas isso não te traz nenhum prejuízo, né? Isso não se caracteriza um vício na sua vida, tá? Outra coisa, o vício é uma coisa que você não consegue ficar sem, né? Naturalmente, você tenta ficar sem e aí você percebe que você não consegue, você entra em abstinência, o seu corpo reclama, né? Eu não sei, posso estar enganado, mas eu acho que as pessoas não ficam assim com a academia, né? Se você fica sempre à academia, você não entra em abstinência, né? Imagina que você está lá malhando todo dia por anos e anos e anos, e aí você toma a decisão de parar de malhar. Eu vou parar de malhar, né? Você acha que você vai entrar numa crise de abstinência por isso? Né? Você não vai entrar numa crise de abstinência, você não vai ficar ali numa luta interna, pô, só um supininho agora, eu preciso de um supininho ali, preciso fazer um supino, né? E aí de repente você tem uma recaída e você vai na academia correndo, faz um supino, né? E volta para casa arrependido porque você recaiu. Percebe? Esse tipo de coisa não acontece. Por quê? Porque na realidade, né, no geral, ninguém fica viciado em academia, né? Academia é academia. Claro, né, pode ter aí um caso ou outro específico de alguém que ficou viciado em academia, mas no geral, né, não é isso que acontece, né? Por que eu faço questão de te mostrar o que é o vício de fato? É porque se você chegou à conclusão de que você está viciado em maconha, você precisa entender o que isso significa. Você só vai conseguir resolver um problema que você tem se você entender esse problema, né? E é isso que a gente está fazendo aqui. Então, o vício é uma coisa que te domina, que é mais forte que você. Uma das características do vício é justamente a perda do controle. Você não quer, mas você continua fazendo. Você está tendo ali inúmeros prejuízos, muitas vezes visíveis, mas você continua fazendo, você não consegue parar. O negócio está te fazendo mal, está te destruindo, está acabando com a sua vida, mas você continua ali fazendo aquele ato, usando aquela substância. E é exatamente isso que acontece com as drogas, percebe? Um dos grandes problemas da maconha é a narrativa da cultura canábica, né, que te conta toda aquela história de que a maconha é só uma planta medicinal, de que a maconha não vicia, de que a maconha não traz nenhum tipo de prejuízo na sua vida, né? E aí o que acontece? Você começa a fumar a maconha, e aí você fuma, né, por anos às vezes, e aí você começa a ter vários prejuízos por consequência desse uso contínuo. Mas como você acredita que a maconha não traz nenhum tipo de prejuízo, você acaba não associando os prejuízos que você está vivendo com o uso da maconha, né? Olha que loucura, né? Olha que loucura isso aqui acontece muito, acontece toda hora. Isso aconteceu comigo, inclusive, né? A pessoa começa a inventar ali um monte de causas para os problemas que ela está vivendo, né? A pessoa está lá super ansiosa, né? Ela não consegue perceber que é a maconha que está causando aquela ansiedade que ela está vivendo, né? Pelo contrário, a pessoa se engana, né? A pessoa acha que a maconha, na verdade, está ajudando ela, sendo que a maconha está causando aquela ansiedade, né? Olha que loucura. Isso aí acontece o tempo inteiro, tá, pessoal?
Comigo mesmo isso aconteceu também de várias formas, em vários momentos. A maconha, por exemplo, me causava fobia social, né? Eu me isolava completamente das pessoas, eu fumava um baseado e eu não queria mais ver ninguém, né? E aí, daqui a pouco eu estava fumando todo dia, né? Ou seja, eu não queria mais ver ninguém nunca, percebe? Só quem fumasse também, né? Porque aí ali tá todo mundo chapado, todo mundo se entende, aí não tinha muito essa preocupação de não estar com essas pessoas, né? E aí a maconha me causava essa fobia social, mas por um bom tempo eu não associava essa fobia social que eu estava vivendo com o uso da maconha, né? Olha que loucura. Eu achava que era da minha personalidade, eu achava que era coisa minha, sei lá, do meu jeito de ser, que eu era introvertido, né? E aí daqui a pouco eu comecei a ficar muito inseguro nos relacionamentos. Eu não conseguia mais me expressar direito, eu não conseguia mais expor as minhas ideias, eu não conseguia defender as minhas ideias, né? Elaborar ali uma linha de raciocínio contínuo, né? Eu não conseguia fazer esse tipo de coisa, né? Mais uma vez eu achava que isso era coisa da minha personalidade, eu achava que isso era coisa minha, sei lá, era o meu jeito de ser, era uma dificuldade que eu tinha. Eu não percebia, eu não admitia, eu não queria enxergar, enfim, que era a maconha que estava causando aqueles prejuízos que eu estava vivendo. Que se eu parasse de fumar, né, aquelas coisas parariam de acontecer na minha vida. Né? Você está entendendo? Então, se você quer sair do vício na maconha, eu te recomendo fazer o seguinte: pega um papel, tá? Pega uma caneta e começa a perceber e começa a anotar quais prejuízos a maconha está causando na sua vida. Beleza? Faz esse exercício aí que talvez você comece a perceber vários prejuízos que você está vivendo hoje que você nem sequer tinha associado com o uso da maconha, né? E agora você vai começar então a enxergar esses prejuízos. Ou melhor ainda, pessoal, acabei de ter aqui uma ideia que é melhor ainda do que você colocar no papel. A gente vai fazer o seguinte, eu conto com você para isso, beleza? Você vai colocar aqui embaixo nos comentários quais prejuízos a maconha está causando na sua vida hoje, né? Ou seja, o que isso significa? Isso significa que se você parar de fumar maconha, você não vai mais viver esses prejuízos, beleza? E eu te pergunto, você quer continuar tendo esses prejuízos ou você quer parar de ter esses prejuízos, né? Eu não sei quais prejuízos você está tendo aí na sua vida, mas eu imagino que você não queira mais viver esses prejuízos na sua vida. É isso? Então, deixa aqui embaixo nos comentários, beleza? Se todo mundo deixar aqui embaixo nos comentários, a gente vai conseguir compartilhar aí ideias, experiências. Eu tenho certeza que todo mundo aí vai se ajudar através desse exercício coletivo que a gente vai fazer aqui nesse vídeo. Vamos se ajudar, vamos se fortalecer. Deixa o seu comentário aqui embaixo para fortalecer o movimento No Back, beleza? E eu vou te falar uma coisa, né? Uma hora esses prejuízos eles vão ficar insuportáveis. Uma hora você não aguenta mais, né? Porque tudo vai ficando cada vez pior, né? A lista de prejuízos que a maconha causa é quase infinita, né? Ela não tem fim. É fobia social, é insegurança social, isolamento social, pensamento confuso, falha de memória, falha de concentração, né? Você esquece o que você estava falando, você tem dificuldade na sua comunicação, você começa a ter dificuldade de ação, de agir, falta de produtividade, procrastinação, culpa, angústia, tristeza, anedonia, falta de motivação, falta de prazer em tudo na sua vida, né? Sem contar outras coisas aí muito mais profundas. A maconha te afasta das pessoas que você ama, né? Todo viciado se torna em algum momento um egoísta, né? Porque você está o tempo inteiro olhando para si mesmo. Tudo que você quer na vida é sentir a onda da droga, né? E o exemplo que você dá para o seu filho, onde é que fica? Né? E o tempo que você poderia estar passando com a sua esposa, né? Com o seu marido, com o seu pai, com a sua mãe, com a sua família, né? Isso aí tudo vai ficando em segundo plano. A prioridade da sua vida se torna fumar maconha, percebe? E a vida dupla que você tem que viver, né? No trabalho você é um, em casa você é outro, né? Você acha realmente que isso é saudável? Você acha que isso não vai te trazer nenhum tipo de prejuízo emocional, nenhum tipo de prejuízo psicológico? Né? É uma ignorância pensar dessa forma, percebe? É claro que a falta de integridade vai te trazer uma série de prejuízos psicológicos e emocionais. Isso aí é óbvio. A base da nossa saúde mental está em ser alguém, né? E quando você é alguém inteiro, né? Você é íntegro, você não é dividido, você não é dois. Né? Quando você é um usuário de maconha, você está o tempo inteiro se escondendo, você está dividido, você o tempo inteiro está fugindo, né? Fugindo dos outros, fugindo de si mesmo.
né? Porque o vício é uma fuga, né? Uma fuga do enfrentamento da realidade, uma fuga do enfrentamento das suas emoções, muitas vezes. Então, você percebe que a lista dos prejuízos não tem fim, beleza? Então, deixa aqui embaixo nos comentários quais prejuízos você tem vivido por causa da maconha, beleza? Eu conto com o seu comentário. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar a ter mais clareza do porquê você quer parar. Isso vai te dar força, motivação, isso vai te ajudar a tomar a decisão de parar. E eu tenho certeza também que isso vai ajudar outras pessoas que estão assistindo esse vídeo e que estão na mesma situação que você, beleza? Então, quanto mais pessoas comentarem aqui embaixo, melhor vai ser para todo mundo, beleza? Então, eu conto com vocês nesse vídeo, tá certo? A ideia é você conseguir enxergar com clareza que você só está vivendo esses prejuízos porque você está fazendo uma escolha, porque você está escolhendo fumar maconha. Se você escolher parar de fumar maconha, você vai também parar de viver esses prejuízos, percebe? É como foi no meu caso. Quando eu parei de fumar maconha, minha vida simplesmente deslanchou. Por quê? Porque a maconha era uma bola de ferro amarrada no meu pé. Eu já gravei vídeo falando sobre isso, vou até deixar aqui em cima no card. Eu tentava fazer as coisas, mas eu acabava fazendo tudo mais ou menos. Eu acabava fazendo tudo pela metade, tudo meia boca, tudo muito menos do que poderia ser, percebe? E quando eu parei de fumar maconha, isso começou a mudar, Eu espero que você também viva essa mudança, tá? É só você fazer a escolha certa. Para que você vai continuar plantando esses prejuízos na sua vida? Por causa de uma onda, realmente por causa de uma sensação que você tem, por causa de um prazer que você tem, por causa de uma droga, Será que vale a pena ser um usuário de droga? Vale a pena realmente viver a prisão do vício? Ser um prisioneiro, não ter o controle sobre si mesmo, não ter o poder sobre a sua própria mente, sobre as suas próprias ações, sobre as suas próprias decisões. Será que realmente está valendo a pena? Bom, eu tenho certeza que não vale a pena. Viver a vida sóbrio é muito bom. Estar consciente para mim é a melhor coisa do mundo. E eu sei que infelizmente muitas pessoas não conseguem ainda, espero que ainda, não conseguem enxergar dessa forma. E aí elas escolhem um caminho da droga para aliviar um sofrimento, para lidar com uma dor, para lidar com uma emoção, Mas entenda que é possível você aprender a viver a sua vida. Talvez você não saiba viver a sua vida. E aí por isso que você sente uma emoção e você se desespera. Por isso que você vive uma situação e você se desespera, porque você está lidando com as suas emoções e com as situações de uma forma que não é a melhor, de uma forma que não é saudável. Mas e se você mudar a forma como você vive a sua vida? E se você mudar a forma como você sente o mundo? E se você estiver no controle das suas emoções? E se você estiver no controle dos seus pensamentos? Pois é, isso sim é viver a vida, entende? Essa é a vida que vale a pena ser vivida. E é isso que eu ajudo, inclusive, os meus pacientes a fazer diariamente. A terapia não é apenas sobre parar de fumar maconha, mas é sobre estar no controle da sua vida. Se você quiser a minha ajuda para retomar o controle da sua vida, para estar no controle dos seus comportamentos, das suas ações, dos seus pensamentos, no controle da sua mente, conta comigo, eu vou deixar um link aqui embaixo, tá? É só você clicar, você entrar lá no site do Movimento No Back, você marcar a sua sessão para a gente estar começando um processo terapêutico, tá? Onde eu vou te conduzir para você parar de fumar maconha e, muito mais do que isso, para você viver a sua vida no controle, porque eu realmente acredito que você é 100% capaz de parar de fumar maconha e mudar, transformar completamente a sua vida. Eu quero te ajudar a fazer isso, beleza? Então, conta comigo, eu te vejo lá, clica aqui embaixo que eu tô te esperando.